Disciplina é uma palavra muito presente quando o assunto é mudança de vida. Sempre que alguém quer estudar mais, trabalhar melhor, melhorar a própria saúde ou construir algum hábito importante, a recomendação aparece quase que imediatamente. Você precisa de mais disciplina. A ideia parece super simples, direta e lógica, mas quando a gente observa a vida real com um pouco mais de atenção, a gente começa a perceber algo que é muito interessante. Existem pessoas extremamente inteligentes que vivem recomeçando projetos. Existem pessoas comprometidas que sentem dificuldade em manter a constância. E sim, também existem pessoas que sabem exatamente o que precisa ser feito e mesmo assim não fazem, pois estão travadas. Então surge uma conclusão. Talvez o problema dessa pessoa seja a falta de disciplina. Essa conclusão parece razoável à primeira vista, mas quando a gente olha com um pouco mais de profundidade, a questão começa a se transformar. E se você chegou aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Esse espaço existe para que nós possamos refletir sobre algo que influencia profundamente a vida contemporânea, a relação entre corpo, mente e essa organização interna. Aqui nós conversamos sobre ansiedade, foco, clareza mental, constância e identidade a partir da estrutura que sustenta todas essas experiências. No vídeo anterior, eu falei sobre um ponto essencial dessa conversa. O objetivo aqui é explorarmos como a mente perde a clareza quando o corpo está em um estado de alerta constante ao longo do tempo. E quando o organismo vive em tensão constante, o nosso pensamento acelera, a nossa percepção estreita e a capacidade de foco se fragmenta. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo ou os anteriores, vale muito a pena começar por eles. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá, depois voltar aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o like e se inscreve, que assim você ajuda esse conteúdo a ser distribuído para pessoas que estão em busca de respostas, talvez como você. Bom, e se no vídeo anterior a pergunta era sobre o funcionamento da mente, hoje nesse vídeo nós vamos aprofundar outra questão fundamental. O que realmente sustenta a disciplina ao longo do tempo? A disciplina costuma ser tratada como um traço de personalidade, como se algumas pessoas simplesmente tivessem mais capacidade de manter uma certa direção do que outras. Mas quando a gente observa o funcionamento humano com mais atenção, a gente consegue perceber que a disciplina depende de uma coisa muito mais profunda. Ela depende da nossa capacidade de continuar. E a continuidade depende da nossa capacidade de estar estável. Manter a direção ao longo do tempo exige energia organizada. Quando a energia está oscilando demais, qualquer processo que exija repetição começa a encontrar dificuldade. Em alguns dias parece que tudo é possível, a mente está clara, o corpo responde bem a todas as tarefas e todas as atividades. Em outros dias, as atividades simples parecem exigir um grande esforço, um esforço desproporcional. Esse contraste cria uma sensação muito comum, a sensação de inconsistência. E existe uma tendência cultural de tratar disciplina como uma questão exclusivamente mental. Falta de planejamento, força de vontade, determinação. Mas o organismo humano funciona como um sistema integrado. E o estado fisiológico influencia diretamente a forma como nós pensamos, sentimos e agimos. Respiração, tensão muscular, ritmo interno, qualidade do sono, nível de ativação do nosso sistema nervoso. Tudo isso participa da capacidade de sustentar a ação ao longo do tempo. E quando o organismo permanece em alerta frequente, a energia tende a ser direcionada para lidar com a urgência. E urgência constante consome os nossos recursos. Esses recursos muitas vezes são os mesmos que sustentariam a nossa concentração, a organização e a continuidade. Quando alguém tenta construir disciplina em um sistema que ainda não encontrou a estabilidade, o que aparece frequentemente é
um ciclo super conhecido. Existe um momento inicial de motivação, a pessoa consegue organizar a rotina, criar metas, estabelecer compromissos. E durante algum período, durante um tempo, isso vai acontecendo, vai funcionando. A energia acompanha essa decisão. Mas se o organismo já estava operando com uma certa tensão acumulada, a continuidade desse processo começa a ficar frágil. E com isso, aumenta o esforço, o cansaço cresce e a repetição começa a falhar. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas interpretam a situação como uma falha pessoal. Mas muitas vezes o que aconteceu foi apenas uma tentativa de sustentar constância em um sistema que ainda não encontrou equilíbrio suficiente para dar conta dessa decisão. Nesse contexto, a procrastinação aparece com frequência. Ela costuma, nesse lugar, ser vista como uma desorganização ou como uma falta de comprometimento. Mas quando vamos um pouco mais fundo e observamos um processo interno, muitas vezes nós encontramos outra dinâmica. Existe intenção de agir, existe consciência da importância dessa tarefa, mas o movimento encontra resistência. Essa resistência surge quando o organismo está sobrecarregado. Quando a pressão interna aumenta demais, o sistema tenta preservar a energia. E esse movimento é silencioso, porém poderoso. Enquanto isso, a mente cria interpretações duras sobre si mesma. E quanto mais rígida está a autocrítica, maior tende a ser a tensão interna. A disciplina verdadeira se aproxima mais do ritmo do que da intensidade. E o ritmo envolve repetição sustentada. Quem observa o funcionamento da natureza encontra esse princípio em absolutamente tudo. Nosso coração se organiza em ciclos. A respiração alterna entre entrada e saída. O dia se distribui numa atividade de ação e descanso. E como não poderia deixar de ser, o organismo humano também precisa de um certo tipo de organização, que é o ritmo. Quando o ritmo interno encontra estabilidade, a continuidade se torna possível. E a continuidade é o terreno onde a disciplina se desenvolve. Diversas tradições antigas perceberam essa relação entre estabilidade interna e constância. Os estoicos falavam sobre domínio interno como forma de manter a direção, mesmo diante de todas as adversidades externas. Na tradição do yoga, nós temos uma ideia semelhante: firmeza acompanhada de conforto. Quando essas duas qualidades se encontram, surge a sustentação. E a sustentação é o que permite que uma prática continue existindo ao longo do tempo. Com o passar do tempo, a repetição das pequenas ações começa a moldar a identidade. Uma pessoa passa a se perceber como alguém que mantém direção. E essa percepção fortalece o seu poder pessoal, como: eu sinto que posso confiar em mim, eu digo que vou fazer e faço. E esse processo começa antes da identidade. Ele começa na estabilidade do sistema que sustenta o seu comportamento. Quando o organismo encontra regulação suficiente, a repetição deixa de exigir o esforço constante. A ação se integra ao cotidiano. Existem caminhos que trabalham exatamente nesse nível mais profundo da experiência. Eles não se limitam a reorganizar os pensamentos. Ao contrário, eles incluem nos processos a respiração, percepção corporal, presença, alinhamento interno e práticas que desbloqueiam o corpo e o campo energético. Essas práticas não buscam intensidade. Ao contrário, o objetivo delas é cultivar a estabilidade. E quando a estabilidade está presente, muitas coisas que antes pareciam exigir força começam a acontecer com muita naturalidade. Então perceba que quando nós observamos o processo com atenção, a disciplina deixa de parecer apenas uma questão de decisão pessoal. Ela passa a ser compreendida como uma expressão de um sistema que encontrou condições para sustentar a continuidade necessária. Essas condições envolvem energia estável, ritmo interno e um sistema nervoso capaz de alternar entre ação e repouso,
Sem essa base, a constância tende a oscilar e a tendência é que você tente compensar, aumentando o esforço, o que frequentemente aumenta a tensão e dificulta ainda mais a continuidade, porque de fato, como vimos, esse não é o caminho. Ao reconhecer a importância da estrutura interna, a conversa muda de lugar. A disciplina deixa de ser um teste de caráter e passa a ser vista como consequência de organização. Esse deslocamento abre espaço para uma investigação mais madura e ele convida o olhar para um terreno que sustenta as nossas ações. E quando esse terreno encontra estabilidade, a continuidade deixa de ser uma luta permanente e passa a fazer parte do fluxo natural da vida. Então, talvez a disciplina nunca tenha sido sobre você se pressionar até o limite. Muito provavelmente, ela tem muito mais relação com aprender a organizar e dar ritmo. Existe uma diferença profunda entre viver tensão constante e viver com direção. Quando nós estamos dominados pela tensão, cada tarefa exige um esforço extra. Já quando o organismo encontra equilíbrio, a ação encontra espaço para acontecer naturalmente, com pouquíssimo esforço da nossa parte, como um fluxo. E com o tempo, aquilo que antes parecia uma batalha diária começa a se transformar em constância. E a constância, quando amadurece, reorganiza a sua vida inteira. Acho que isso já ficou claro para você até aqui, não é? A gente continua essa conversa. Satnam, vamos juntos.